Hoje, no quadro Insights, temos a honra de ter conosco aqui um bate-papo super informal para falar do universo das marcas, no universo das redes digitais, no ambiente virtual, onde as relações no mundo contemporâneo se realizam, né? E, para mim, eu fico muito feliz com a presença da Carol, por ela ter aceito esse convite. Eu acredito que a gente vai agregar muito, uma discussão muito legal aqui nesse quadro. Carol, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu fico muito feliz com sua presença e vamos começar aí com o nosso papo. Acho que você vai agregar muito. Antecipadamente, eu parabenizo você por mais um livro, né, que foi recentemente lançado, e a gente vai falar sobre ele, discutir alguns aspectos envolvendo essa relação entre as marcas e a sociedade, né, que vai além do mercado. Legal, Ana, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer falar, né, dessa temática das redes sociais digitais, que é uma temática que eu estudo, pesquiso e trabalho com ela, e é sempre um prazer a gente estar trabalhando para divulgação, né, de mais conhecimento, mais informação, mais troca. Beleza, ótimo. Carol, vamos lá. Inicialmente, o livro da Carol, o título é Marcas Influenciadoras Digitais, como transformar organizações em produtoras de conteúdo digital. E uma das primeiros questionamentos que eu trago aqui à mesa para você é contextualizar essa relação entre uma marca que se torna influenciadora, um ambiente onde as relações são contextualizadas, envolvendo mercado, envolvendo sociedade, indivíduo, né? E onde se colocam muitas paixões, muitos valores, muitas causas, então é um burburinho muito grande, principalmente depois do advento das redes sociais. Mas uma questão que eu sempre me preocupo e tem me incomodado bastante, muito embora eu esteja nesse universo das tecnologias já há mais de 3 décadas, mas nos dias atuais eu me preocupo muito. Por quê? O usuário, aquele indivíduo que é atingido, inclusive por estratégias de empresas e marcas, independente se elas sejam de indivíduos ou de empresas ou de produtos, você tem ali, nesse ambiente digital, um nível de inteligência que já se alcançou de traçar, entender e transformar esse conteúdo todo que permeia, que são expostos nessas emoções, transformar isso, e uma marca ela tem um poder econômico imenso para utilizar e recursos dessas ferramentas todas, trazer para si e, a partir daí, direcionar com seus projetos ou com seus conteúdos, inclusive, projetar esses valores e influenciar comportamentos. Isso é um aspecto. E quando a gente fala em marcas e empresas, a gente tem aí o norte do mercado, onde tem troca de mercadorias, né? Você tem bens, serviços, sentimentos, que são mercadorias. E terceiro, uma inteligência, como eu já ressaltei, que o indivíduo ele não tem essa consciência. Então, a questão que eu coloco para você, em função do seu grande expertise, qual é o limite e quais seriam os limites de uma marca, principalmente quando ela está gerando, quando ela passa a ser um gerador de conteúdo. Quando você fala conteúdo, você também implica em uma série de questionamentos, né? Imagem, a questão da informação, que ela se torna pública e que ela vai ser reaproveitada para futuras estratégias de marketing também. Então, eu queria te ouvir a respeito disso. Qual é o limite dessa responsabilidade, consciência de uma marca em se expor e usar isso para influenciar? Ana, acho que agora a gente está muito respaldado na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, que foi lançada há 2 anos, há 2, 3 anos,
né, e que está entrando em vigor de forma bastante potente agora, né, a partir de agora, final de 2020, início de 2021. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba obrigando as organizações a revelarem para os seus seguidores, usuários, consumidores, o que tipo de dado ela vai usar desse consumidor, dessa terceira parte. Né? Então, eu acho que aí já tem uma medida bem interessante, que é uma medida legal, que obriga a organização a falar para que ela quer o teu dado. Né? Então, se você está navegando no site dela, o que ela pode coletar, ou o que ela vai coletar e se você autoriza. Então, acho que aí tem essa questão que já está posta e que inclusive, a LGPD é baseada na GDPR, né, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. Então, acho que a gente está com com um certo background nesse sentido de resguardar o usuário, resguardar o consumidor. Né? Quando a gente fala de uma marca influenciadora digital, o meu ponto, ele não é um conteúdo que seja influenciador para compra apenas. Né? O meu ponto aí é que a marca seja um agente influenciador, inclusive para causas sociais, causas de impacto social, que ela ofereça um conteúdo que seja prestador de serviço para suas audiências, né, que ela não fique só no universo mercadológico, mas que ela também atravesse outros segmentos, outros universos, já que ela tem essa capacidade produtiva. Né? Então, que ela uma das condições que eu entendo ser sine qua non para uma marca ser influenciadora é ela ter um relacionamento com a sua audiência. Para ela ter um relacionamento com a sua audiência, não basta só publicar conteúdo bacana, conteúdo bem-humorado, conteúdo viral, ela precisa também atender, ela precisa responder, ela precisa solucionar as demandas dos seus usuários, e o simples fato da marca estar presente no ambiente das redes sociais já faz com que inúmeras crises e problemáticas e telhados de vidro surjam. Né? Então, se a marca ela se fechar dentro do muro dela ou do perfil dela e não for atender, não for responder, ela não consegue também gerar confiança, ela não consegue gerar essa relação mútua e, portanto, a meu ver, ela não vai ter capacidade de ser uma marca influente. Carol, você falou três palavrinhas aí que são variáveis importantíssimas quando eu sempre bato na tecla de um conceito que é a reputação virtuosa integradora. Então, o primeiro deles é a questão do diálogo e o relacionamento com as suas audiências, onde tem que imperar um diálogo, ou seja, haver uma interação com o seu público, né, ou com a sua audiência, em que o diálogo esteja presente, dar respostas, interagir, estar aberta, inclusive, para receber pauladas, né, e dar respostas, orientar, enfim. Só que isso vai implicar um posicionamento estratégico, uma decisão estratégica, né? Porque quando você fala de uma abertura dialógica nesse nível no ambiente digital, é um posicionamento estratégico. Eu diria até que é cultural, Ana. Né? Você não consegue estabelecer diálogo se você não tem uma cultura de comunicação por trás, se você não está preparado por trás com uma equipe para poder dar atendimento para essas pessoas, para poder fazer solução de problemas, para poder, inclusive, coletar esses dados de onde estão esses problemas, essas polêmicas e levar isso para dentro da organização, fazer uma leitura disso e poder modificar isso dentro de um processo ou dentro de um produto na organização. Então, eu acho que a coisa vai, inclusive, na linha da cultura, né? De uma cultura organizacional que prime pelo diálogo, que prime pela comunicação, que entenda a necessidade e talvez a irreversibilidade disso na sua estratégia de comunicação. Você acredita que as organizações estão com essa cultura, estão preparadas para assumir esse novo modelo? Olha, Ana, tem até um dos livros do filósofo coreano, alemão, Byung-Chul Han, né, ele fala que que a digitalização é praticamente compulsória e, em segundo lugar, ele fala também de uma certa transparência compulsória.
Então, se a organização ela não estiver preparada, ela vai sofrer também os impactos e as consequências disso. E hoje há uma demanda muito grande por parte tanto da opinião pública, quanto dos consumidores, dos seguidores, dos usuários de mídias sociais, dos grupos de pressão, há uma pressão mesmo, né, uma cobrança por transparência, por comunicação, né, por canais de diálogo. Então, aquelas organizações que não conseguem abrir canais de diálogo, elas estão expostas, elas são colocadas na berlinda, elas viram rankings nos sites de reclamação, ou elas viram alvo de reclamação nos sites, por exemplo, em que os funcionários anonimamente conseguem fazer análises daquelas empresas. Então, eu acho que não tem mais escolha. Eu acho que é uma questão mesmo de como é que eu vou conseguir adaptar minha organização a esse novo cenário. Mas isso vai impactar, e é uma decisão que vai vir de fora para dentro, e vai impactar com certeza, e deve estar impactando, numa transformação de modelo de gestão, né? Também. Do comportamento dos líderes, ou seja, são novos princípios que têm que ser colocados aqui. Exato. Você sabe que uma coisa que você acabou de falar agora me despertou uma outra característica que a liderança tem que ter, que são as lideranças comunicativas, né? Olha a importância dos gestores e dos líderes nesse papel de agentes de comunicação tanto para público interno quanto para os públicos externos, né? Então, hoje, se uma pessoa ela não vê o seu problema resolvido numa rede social da marca, ou se ela não consegue ter acesso a um saque, alguma coisa assim, muitas vezes ela vai até o LinkedIn, acha os executivos ou funcionários daquela empresa e vai cobrar essas pessoas por isso, né? Então, olha como a comunicação ela tomou um papel central, né? E de extrema importância para as organizações que querem continuar existindo, né? Que querem continuar perenes aí nesse novo cenário, né? Agora, essa comunicação, ela já não é mais aquele modelo que eu falo linear, né? Eu não sei qual que é a sua percepção. É uma comunicação cada vez mais sistêmica, né, e holística. E ela não se acaba num processo linear, que é aquele tradicional que a gente conheceu tanto, de ida e esperar voltar. Ele é um círculo que vai evoluindo constantemente. É isso. Sim. E que tem muita interferência, né? Tem interferência de diversos agentes ao mesmo tempo. Exato. Então, a partir do momento que você está exposto, vem interação de todos os lados, vem interação do ambiente offline, vem interação do ambiente online. Como é que você capta tudo isso, transforma isso em insight, em conhecimento, em informação, em prestação de serviço, né? Então, acho que a comunicação também está muito matricial, né? Ela tem muita interferência também de outras áreas, outras responsabilidades. Acho que também não dá para fechá-la só numa caixinha, né? Ela passa a ser, acho que sempre foi, mas acho que agora ela fica com mais evidência, né? Do topo às camadas mais operacionais, né? Todo mundo tem um papel de comunicação. É só a gente olhar durante uma crise. Durante uma crise, é óbvio que aquilo que o presidente vai dizer determina muito de como a organização está gerindo aquela crise, né? E a percepção das pessoas em relação àquilo, mas as pessoas também vão em busca do que o funcionário está dizendo na rede social dele, né? Qual é a opinião dele em relação àquela empresa, qual a informação que ele tem. É só a gente olhar para a crise do Carrefour, né? A última crise que eles vivenciaram no final de 2020. Eles colocaram o CEO para falar, eles colocaram o vice-presidente para falar, enfim. Mas muita gente foi atrás das pessoas que trabalham no dia a dia da loja. O que essas pessoas tinham a dizer em relação àquelas crises, né? Então, olha como a comunicação ela passa a ser uma competência essencial para todos os níveis hierárquicos. E não está mais nas mãos só de um indivíduo ou de um grupo, né? Mas de toda a organização, de cada indivíduo que está à frente, seja ele
na linha de frente ou numa gestão, enfim, é um processo cada vez mais complexo. Agora, Carol, dentro desse, voltando um pouco a esse conceito de marca influenciadora, o que você, dentro dos seus estudos, conceitua como influenciador? Porque no nosso papo anterior eu coloquei, você tem dois parâmetros aí, influência como poder, né? E como prestígio. O prestígio está muito ligado ao conceito de reputação, que, do meu ponto de vista, vai muito, e eu tenho insistido e pesquisado muito isso, vai muito de muito mais além de estratégias de imagem, né? Uhum. Eu tenho uma boa imagem, não. Você pode ter uma boa imagem, mas em determinado ponto, se algum ator da sua organização cometer algum erro em termos de valores, de moral, você acaba com a sua reputação, né? Então, vai passar mesmo para uma questão moral, ético-moral, enfim. E valores que precisam estar muito concretos, né, coerentes. Então, dentro desse prisma, que você tem prestígio e tem a capacidade de gerar poder, porque você tem a capacidade de influenciar, qual o seu conceito de influência nesse universo que você tanto domina? Olha, eu entendo que uma marca influenciadora, ela goze de prestígio, né? Então, isso ajuda na sua construção de marca, isso ajuda no seu branding e, portanto, vai ajudar a vender mais. Mas, a meu ver, eu acho que a grande vantagem de uma marca ser uma influenciadora digital é a capacidade que ela tem de colocar, de agendar temas, por exemplo, de impacto social ou temas relevantes na sociedade atualmente. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para a Magazine Luiza, que eu considero uma marca influenciadora digital pela postura que tem nesse ambiente digital há muito tempo, né? No momento em que eles vêm com um programa de trainee exclusivo para pessoas negras, eles conseguem, de certa forma, impactar o setor que eles fazem parte, eles conseguem abrir precedente para outras empresas também agirem dessa forma, para combater desigualdade racial, desigualdade de gênero e tudo mais que isso envolve, né? Então, eu entendo aí essa palavra influência, né, sobretudo influência corporativa, como uma responsabilidade, como uma marca que consegue ou que quer ser influenciadora, ela tem junto responsabilidade, né? E tudo que ela faz acaba gerando uma consequência, acaba despertando iniciativas e insights em outras marcas, é aquilo que eu falei anteriormente, ela acaba abrindo precedente, né? É claro que uma marca influenciadora, ela também vive de lucro, né? Ela também precisa sobreviver, e à medida em que ela também se posiciona como uma marca que contribui positivamente para um impacto social, ela acaba também carregando isso de forma positiva para o seu lucro, né? Por que não vender mais? Porque eu vou comprar de uma marca que eu sei que está ajudando, eu vou comprar de uma marca que eu sei que está preocupada com o ecossistema do qual ela faz parte, com a comunidade da qual ela faz parte, com o seu próprio público interno, né? Se é um ambiente não assediador, se não é um ambiente ruim para o próprio funcionário. Então, acho que todas essas questões acabam vindo à tona e contribuindo para ser uma influência positiva, e não uma influência no sentido só do convencimento para a compra. Tá, e aí você volta ao nosso início, que é a questão da cultura, né? Se você estiver muito próximo a essa cultura e for coerente em todos aqueles comportamentos que você expõe e pratica, então isso fica bem tranquilo. E o exemplo da Magazine Luiza é perfeito, né? Agora, eu queria só pontuar uma questão que também tem tudo a ver com esse universo em que você tanto caminha de forma exemplar. É a questão, outro dia eu vi de um grande player global, enfim, um alto executivo da área de desenvolvimento, e envolvendo essa questão ética, para onde está caminhando as tecnologias que chega ao ponto da computação quântica ter o poder de processar
todo o universo de átomos, todo o volume de átomos do universo. A gente está nesse ponto, né? E uma das questões que foi pontuada, que é a privacidade, enfim, ele colocou que isso é uma discussão que vai além do indivíduo, é uma consciência individual, mas, acima de tudo, coletiva. Do seu ponto de vista, como fica, né, a gente ter esse envolvimento coletivo que a tecnologia permite para que a gente tenha, no futuro, relações mais equilibradas e também mais ético, moral e responsável com, com o humano, né? A questão do humano mesmo, que é essencial. Ana, acho que primeiro tem que as big techs, né, que a gente chama, que são as grandes corporações que são as que mais usam os nossos dados, né? Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. Acho que também tem que partir delas um movimento de transparência para nos mostrar onde os nossos dados são utilizados. A gente pode falar do escândalo do Cambridge Analytica, que envolveu o Facebook, que foi exatamente isso, né? O uso dos nossos dados sem que a gente tivesse ciência desse uso, né? Dessa finalidade. Então, isso é absurdamente antiético, né? E isso também acaba direcionando campanhas políticas, acaba direcionando polarização, e isso a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de mundo, enfim, né? Tem uma série de consequências e de impactos que são extremamente negativos, né? Então, acho que a primeira coisa é uma pressão social, uma pressão governamental para que essas big techs sejam mais transparentes em relação a esses dados que são coletados, aos dados que são utilizados, né? Tem uma frase que é muito interessante, e agora eu não lembro quem exatamente disse, mas que fala o seguinte: a partir do momento em que você não sabe qual é o produto de uma empresa, você é o produto dela. É o que acontece com a gente quando a gente usa as redes sociais. Qual o produto deles? Somos nós, né? Os dados que nós geramos. Como é que eles sobrevivem? A partir da monetização dos nossos dados, né? Então, isso já é sensível por si só. Então, por isso que precisa haver essa transparência por parte deles nesse sentido, né? Tem que ter também, Ana, um letramento midiático por parte do indivíduo, né? Então, assim, uso as redes sociais com o maior prazer para me relacionar com os meus amigos, para me relacionar profissionalmente, para consumo, tanto de notícias, quanto de informações, quanto de produtos e serviços, né? São facilitadores na nossa vida nos dias de hoje, sem sombra de dúvidas, mas eu tenho que ter ciência também de até que ponto tudo que é dito a meu respeito ali está sendo usado por essas empresas. Então, por isso que essa transparência é necessária, mas é também necessária essa consciência do indivíduo. E eu penso que a grande maioria das pessoas não faz ideia, né, do que é utilizar um aplicativo que vai te envelhecer 10 anos numa foto, qual é o uso que aquilo vai ter, né, de reconhecimento facial. Estavam discutindo ultimamente do uso da voz no Clubhouse, né, e como aquilo poderia ser utilizado por aquele grupo posteriormente. Então, olha o nível de opacidade que existe por trás, né, dessas plataformas de rede social. Então, eu acho que tem que ser um movimento de todos os lados, então uma pressão social, uma pressão governamental, uma consciência por parte dessas grandes organizações e também um letramento midiático de cada um de nós, para a gente saber assim, sim, eu estou me expondo, eu vou utilizar o aplicativo porque eu quero, porque eu me divirto, mas também porque eu sei o que eu estou fornecendo ali e qual a consequência disso. Então, acho que é por aí. Gostei desse termo que você usou, letramento midiático, que é bem isso, né? É muito importante e eu acho que o comunicador ele tem esse compromisso ético, né, com o que ele faz de letrar as pessoas, né? Exato. Eu acho que é um compromisso individual de um comunicador orientar, porque é um projeto muito complexo, é um processo muito complexo, e eu acho que é uma missão de cada comunicador.
Muito bom. E acho que a comunicação também, ela tem muito um papel de harmonização social hoje também, né, Ana? A gente volta lá para os primórdios das relações públicas, né? Quando é claro que a gente nunca vai ter igualdade nessa relação entre organização e sujeitos, e indivíduos e grupos, mas acho que a gente também tem esse papel, né, de fazer essa leitura de contexto e falar para a empresa, pera lá, isso aqui também está um pouco abusivo, né? Não dá para a gente ir por essa linha, não é ético, né? E agora com tanta cobrança, né? Até por parte de investidores, né? Por exemplo, a sigla ESG, né? Environmental, Social and Governance, é uma baita cobrança nos negócios agora para as organizações serem responsáveis ambientalmente, socialmente, no meio ambiente. Então, se você não for, ninguém mais vai querer fazer negócio com você, né? Eu vi um movimento de marcas de roupa fazendo um boicote contra, como se fosse uma confederação que produz couro no Brasil por conta do desmatamento. Então, olha só, marcas do mundo inteiro chegando aqui e falando assim, nós não vamos mais comprar de vocês enquanto vocês forem um país que não liga para o desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Olha o nível de consciência, né? Então, acho que tudo isso também passa pela comunicação, né? E a gente conseguir fazer leituras dessas questões, trazer para as empresas, das empresas para os públicos e assim por diante. E tentar essa harmonização. Exatamente, eu gostei, essa harmonização. E assim, a ESG é mais uma norma que o sistema capitalista impõe, né? Uhum. E que muita gente não tem noção das consequências que implica, né? Muitas organizações não têm. E vai afetar toda a cadeia de valor do sistema. Exato. Né? Não, e outra, né, Ana? Se você não cuida do meio ambiente, se você não cuida das pessoas, daqui a pouco você também não tem consumidor. E aí, né? Como é que faz? O exemplo da pandemia é crasso, vai além de um simples vírus, né? E você tem noção por que chegamos a esse ponto. Carol, agora vamos ao seu livro. Eu gostaria que você falasse um pouco a sua trajetória é bem conhecida, né? Mas principalmente do seu estudo recente que redundou nessa nova publicação. Quais são os principais pontos do livro, né? E as principais dicas, se é possível você dar, para uma marca que queira ser influenciada dentro desse paradigma que estamos aqui discutindo. Legal, Ana, e até agradeço a oportunidade, o espaço, o canal. O meu livro, ele discute como as organizações podem se tornar influenciadoras, a exemplo do que já existe com os influenciadores digitais, né? Então, por que uma figura como um influenciador digital é relevante, tem destaque, tem atenção, tem seguidores, né? E consegue promover questões, produtos, serviços, etc. E aí a minha pergunta foi, será que uma marca também consegue exercer esse papel? E aí eu cheguei à conclusão de que sim, né? Que as marcas, elas podem e devem, né, também se tornar influenciadoras digitais. E aí o percurso do livro foi, eu discuti como é que a gente foi evoluindo para esse cenário, né? Então a gente tinha um cenário de broadcast, né, dos grandes conglomerados de comunicação, eles detinham esse poder de transmissão de informação. Depois, com as redes sociais, com a internet, a gente muda, não que a gente muda, nem que a gente substitui, mas adiciona-se a esse cenário o socialcast, que são os indivíduos transmitindo conteúdos uns aos outros, isso de forma individual ou coletiva, né? E nesse cenário é que surgem os influenciadores digitais, e agora eu entendo que a gente também adicione a esse cenário as brandcasts, que são as marcas com capacidade de transmissão de conteúdo e de informação, né? Então, a marca sendo um canal, muitas vezes, de diversas questões, de diversos conteúdos concernentes ou não ao seu universo de atuação, né? Então, por que uma marca fecha uma parceria, como aconteceu com a cervejaria Bud, né? Eles fecharam uma parceria com a NBA para transmitir os jogos da NBA no seu canal, né? Não é um universo de conteúdo diretamente relacionado à marca, mas provavelmente eles mapearam que os bebedores de cerveja curtem esportes, então que eles podem ser uma marca também que faz esse tipo de transmissão de conteúdo e presta esse serviço para a sua audiência.
né? Então, muito bem, aí feita essa contextualização, né, do broadcast, socialcast e do brandcast, eu discuti as relações entre marcas e influenciadores e, por fim, eu cheguei a uma metodologia de como a marca pode ser uma influenciadora digital. Então, é um livro que é super prático, um livro curto, um livro rápido e é um livro também que oferece ferramenta para que a marca possa se autoanalisar e entender como é que ela pode seguir esse percurso de influência digital. E aí, como eu disse também anteriormente aí no nosso papo, eu entendo que ser uma marca influenciadora digital também carregue responsabilidades, né? Responsabilidades, muitas vezes, de agendar temas de impacto social. Aí eu até separei o livrinho aqui para mostrar, né? É um pocketbook mesmo, a ideia é ser um livro bem rápido, bem curtinho, mas não significa que tenha pouco conteúdo, né? É curto, é rápido, mas que fecha aí essa questão de como como uma marca pode ser uma influenciadora artificial. Você teria como colocar 2 dicas dentro do que você apresenta? Olha, Ana, eu acredito que a minha metodologia ela é uma sigla, ela se chama Reativa. Eu posso até falar a sigla por completa, é relacionamento, reconhecimento, entretenimento e engajamento, autenticidade, transparência, interação, visibilidade e avaliação. Então, para mim, o percurso para uma marca ser influenciadora digital passa por essas etapas, né? Então, acho que a minha dica fica aí, né? Acho que a marca ela tem que conseguir cumprir com esse caminho, com esse percurso, para que ela possa também se desenvolver e conseguir ser impactante, ser influente, ser relevante nesse cenário digital. Transparência é uma das variáveis do modelo de reputação virtuosa integradora. E eu acho que é um dos principais desafios para as organizações nos dias atuais. Então, vamos ver. Carol, eu gostaria que você expusesse, eu peço para todos os que eu convido para o bate-papo, 4 virtudes, no seu caso, para uma marca desenvolver-se e chegar a essa perspectiva que você apresenta em seu livro. Tá bom. Eu até fiz uma cola aqui, Ana, para isso. Bom, eu acho que a primeira grande questão é relacionamento, né? Não tem como uma marca querer ser relevante aos olhos dos usuários, aos olhos dos seus clientes, aos olhos dos seus públicos de interesse, se ela não promover esse relacionamento, né? Segundo ponto, transparência, né? Que você também defende bastante. Não tem como uma organização não ser transparente nos dias de hoje, porque se você não for transparente, o usuário vai ser por você, e aí é muito pior. Ou a mídia vai ser por você, né? E é muito muito vexatório para uma marca quando ela é exposta por terceiros. Então, é interessante e é estratégico que ela própria seja transparente. Terceiro ponto, eu acho que o quesito respeito, né? Respeito pelos seus públicos de interesse. Então, se estamos falando de dados, como é que eu vou usar os teus dados? Se estou falando de fornecedores, respeito no cumprimento de prazos, no cumprimento de pagamentos, né, que não seja uma relação leonina, como a gente vê muito por aí. E o quarto ponto, Ana, é coerência. Né? Você precisa ser coerente de dentro para fora, para você poder externalizar determinadas bandeiras, determinadas causas e características. É muito feio quando uma marca ela passa a assumir, né? Fala assim, nossa, vamos comemorar hoje o Dia do Orgulho LGBT, sendo que ela não tem LGBT dentro do seu quadro de funcionários, né? Sendo que ela não tem nenhuma ação para promover diversidade internamente. Então, assim, cadê a coerência dela, né? Então, a coerência está da porta para fora apenas. Então, por isso que eu acho tão importante também essa característica, né? E tudo que a gente faz para o funcionário, aquilo também fica evidenciado externamente, seja para um cliente, seja para o investidor, seja para a imprensa, né? Então, se você está falando que você trata o funcionário de maneira A, e o funcionário expõe aquilo nas suas próprias redes sociais de uma maneira dissonante, você já não está sendo coerente, você já não está sendo transparente, você já não está conseguindo ser relevante, interessante, influente, impactante.
Carol, dois pontos que você pontuou aí, que a transparência e respeito são 2 pontos de equilíbrio, né? Para você chegar lá na confiança e aí redundar numa reputação efetiva e que demonstre um comportamento virtuoso. Porque eu ouço muitas estratégias e discurso, bondade. Nós somos uma marca compassiva, mas e aí, cadê, né? Carol, muito obrigada, adorei nosso papo, foi muito agregador e sucesso com o seu livro. Ana, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, o bate-papo aqui e que venham os próximos. Muito obrigada, viu? Imagina, muito obrigada a você. Tchau. Tchau.